dia. Se o processo de ressocialização de um adulto já é complicado, de um adolescente esse processo é 1000 vezes mais complicado. Como transformar esse adolescente, que é difícil de ser ressocializado, num agente das políticas públicas que são desenvolvidas pelo Estado? É sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o defensor público Murilo Guazelli. Acertei? Isso. Guazelli, que é também presidente da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão. Bom dia. Bom dia, Elda. Primeiramente, obrigado pelo convite. É Seja um prazer muito muito grande para nós estarmos na Assembleia Legislativa mais uma vez, junto com esse programa. Outros colegas também já passaram por aqui, então... Porque a gente está sempre falando de coisas boas que a Defensoria faz, de projetos assim, impactantes, que de alguma forma vai trazer resultados na nossa vida do dia a dia. Porque aqui a gente está falando de menores infratores, mas o resultado de um trabalho feito com eles vai impactar a sociedade como um todo. Por exemplo, a ressocialização de um adolescente, de um menor infrator, é mesmo mais complicado do que de um adulto? É sim, a gente costuma dizer, desmistificando um pouco essa crença popular, no sentido de que o adolescente sabe que é errado, tem que reduzir a maioridade penal, eu tenho que abaixar. E, na verdade, isso não é um fator solucionador do problema, exatamente pela concepção do menor, né? Nós, adultos, nós temos uma qualidade de avaliar com maiores propriedades os nossos atos. Para o adolescente, a prática de qualquer ato, né? Não apenas o ato infracional, ele é aventureiro, ele traz emoções, eles não medem consequências, e isso não significa dizer que ele não saiba o que é certo e o que é errado, né? Então, esse detalhe é muito importante, ele sabe sim o que é certo e o que é errado. O problema é a avaliação sobre os seus atos, que eles estão muito aquém dessa compreensão. Se eles sabem o que é certo e o que é errado, essa avaliação não ficaria mais fácil, vamos dizer assim? Não, é como estou dizendo, né? Se nós pegarmos hoje uma criança com 5 anos, e você, a partir de determinado tempo, explicar para ela, né, o seu comportamento, ela também vai entender o que é certo e o que é errado. E nem por isso ela vai ter a noção, eventualmente, de quão gravoso, por exemplo, né, é para ela colocar um plástico na boca, colocar um balão, né, o que comprometimento ela pode sofrer com isso. Muito embora ela saiba, pela sua educação, pela sua formação, que colocar esse plástico na boca, colocar esse balão é errado, né? Ela não teria noção da gravidade das consequências. Exato, né? Ela sabe que é um comportamento não aprovado, daí, né, o errado, mas por que aquele comportamento é tão reprovado, vamos dizer assim, né? O nível de reprovação é uma capacidade de intelecto a qual exige uma maturidade, e o adolescente não tem essa maturidade, né? E essa fase desafiadora, vamos dizer assim, isso é errado, então eu não sei bem por que isso é errado e por que eu não posso fazer, então eu vou lá e faço. É uma fase desafiadora, né? Existe aquele velho ditado, né? A adolescência sem conflito, ela não é adolescência, faz parte, né, da formação do alter ego, a medição de limites, né? Nós vai testando, exatamente. Até onde a gente vai chegar. A criança é assim, né? A gente que já é pai, é mãe, ou então que tem a convivência, né, com menores, a gente tem essa percepção muito mais aflorada, porque a pessoa testa, e ela não testa simplesmente por uma afronta a você, porque ela não gosta de você ou porque ela quer desrespeitá-la, mas é natural do ser humano, dentro da sua formação do alter ego, impor limites, ou então ver onde estão os limites, né? E esses limites para o adolescente, ele ainda é muito... Está em formação, vamos dizer, são ele é muito fluidos, leve, um convencimento é muito fácil, né, do adolescente. É verdade. Por conta disso, fica mais difícil a elaboração ou até a aplicação das políticas públicas, porque a gente já tem políticas públicas voltadas para esse segmento, vamos dizer assim, né? Mas fica mais difícil a aplicação? Muito, né? Por 2 motivos, né? Com todo respeito, né? Quando nós falamos que já existe políticas públicas por esse segmento, essas políticas públicas, elas de fato, substancialmente não existe. Né? E um fator para isso não acontecer é a própria sociedade que não aprova quem aprova, né, essas políticas. Então, dentro de um cenário político,
né, nós temos um impacto muito grande. Porque entre um parlamentar, por exemplo, fazer uma proposta que porventura aumente o número de presídios, uma emenda que vai direcionar a determinado estado recurso para a construção de presídio, e determinada emenda que porventura venha aumentar um hospital, é óbvio que a aprovação vai pela saúde. Lógica, a escolha é lógica, desde que, né, nós também avaliemos o porquê dessa escolha. Hoje falta saúde, hoje falta saneamento básico, hoje falta segurança. Então, quando eu falo de quem está em conflito com a lei, o adolescente é típico, o adulto também é típico, né, conflito com a lei, quando nós falamos aí de pessoas, né, na prática de ilícitos, ele vai ter a repulsa, né? Ele não vai ter essa aprovação social. Nós mesmos da sociedade queremos que ele retome para a sociedade, que ele seja uma pessoa de bem. Mas somos os primeiros a repreendê-los. A gente quer conscientemente, a gente quer que ele que isso aconteça. Que isso aconteça. Mas nós não contribuímos. Mas nós não contribuímos. Não, infelizmente não. Né? A gente tem a noção do que é, nesse caso, do que é certo e do que é errado. Perfeito. Mas na hora de fazer, a coisa toma outros rumos. Outro rumo. Até porque é natural, né, do ser humano que se comporta da maneira adequada, não aprovar aquele que não comporta. Então, assim, a premissa nossa é, num primeiro momento, não aceitar. Né? A insatisfação nossa inicial eu não posso aceitar aquele cara que não se comporta pelo bem, aquele cara que não cumpre regras, aquele cara que está... Se eu me comporto direitinho, por que o fulano não se comporta? Ele pode também, né? Ele pode também. Esse ele pode também, por vezes não avalia aquilo que está ao entorno. Não avalia a família, não avalia a educação, as oportunidades. Né? Hoje são diferentes, é verdade. Não é novidade para ninguém, né? A periferia é o grande núcleo, né, de infratores, vamos dizer assim. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho nessa nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto que rende bastante. E é só um minuto e volto já já. Voltamos para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre problemas dos menores. Problemas e soluções, dificuldades, alternativas e tudo, né? Não é só dos problemas que a gente está falando, né? Na verdade, tem um livro que o senhor já publicou a respeito de assuntos como esse, né? E que a gente não fala só no processo de ressocialização, né? A gente fala de muitos outros dentro desse livro, é mais ou menos isso. Isso, daqui é fruto, né, do meu mestrado. É o voto como instrumento da ressocialização no Estado Democrático de Direito. A ideia é exatamente transformar o adolescente em conflito com a lei, né? Não apenas um objeto de políticas, né? O encarceramento, a internação, mas sim como um sujeito de direitos. E, na minha concepção, isso só pode acontecer se ele for participativo dentro da sociedade. Então, a maneira que eu torná-lo, né, para que nós possamos torná-lo participativo, é o voto. O cidadão exercer um direito cívico, né, a ponto de influenciar um sufrágio, influenciar uma eleição, fazendo com que aqueles que se pretendem a serem eleitos por este voto vejam no adolescente um potencial eleitor. Sim. E a partir daí direcioná-lo, né, para políticas públicas que de fato vão fazer com que esse adolescente em conflito com a lei receba um tratamento diferenciado que não aquele simples encarceramento. Mas quando o senhor fala que ele é um sujeito e através do voto ele vai se tornar esse sujeito, hoje a gente já tem a eleição, o voto permitido a partir dos 16 anos. Hoje ele já não é um agente dessa, ou melhor, ele não pode ser um agente dessa mudança? Pode. Nós não temos ainda essa cultura, né? Até porque nós não podemos esquecer que a partir de 16 anos o voto ele é apenas facultativo. Né? Ele tornar-se obrigatório com a maioridade, né? aos 18 anos. Então, é natural que se nós não tivermos uma educação, uma alteração da nossa cultura, de que, ainda que facultativo, seja importantíssima essa participação, nós entraremos num conceito meramente normativo, ou seja, eu posso, mas não o faço. Então a ideia é com que quem possa, de fato faça, e ao fazer,
provocará essa mudança. Eu posso, mas não faço. É porque eu estou desencantado com a situação? Porque eu não me sinto estimulado a participar da situação que está aí? É porque eu não tenho incentivos nesse sentido? Um pouco sim, não tenha dúvida, né? Como eu estou dizendo, nós não temos, né, dentro da nossa legislação, até mesmo na própria Constituição, uma regra de impedimento, né, para que o adolescente que esteja internado, por exemplo, né, cumprindo medida socioeducativa, não vote. Diferente do adulto, que quando acontece o trânsito em julgado da sua condenação, tenha lá a suspensão dos direitos políticos, que alguns até discutem essa constitucionalidade ou não, mas existe. O adolescente não. Então, por que não acontece? Política pública. Né? A sociedade, o poder público, precisa arraigar essa mentalidade de que não é o fato deles estar nesse momento em conflito com a lei que eu vou excluí-lo. O que a gente vive hoje, na verdade, é uma exclusão social muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, nós exigimos que ele não se exclua da sociedade. E realmente não podemos, porque ele vai voltar. Né? A internação, a prisão, de uma forma ele vai voltar. Né? Nós não temos a pena de morte, né, civil, nós não temos a prisão perpétua, então nós temos que ter em mente, logo no início, que o retorno ele é obrigatório. Esse retorno vai acontecer. É bem complicado, porque quando a gente fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu não deveria estar fazendo, aí muita gente diz assim, não seria melhor penalizá-lo para ficar um pouquinho mais fácil essa percepção na cabeça dele e mais fácil ser atingido pelas leis, pelas coisas. O menor não pode ser imputado, o menor vai passar 3 meses na cadeia e vou sair. Quando o senhor vê esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento, qual é a sua reação? Nós precisamos acostumar com uma questão que, embora seja muito subjetiva, né, que é a ideia de tempo, né, nós não podemos perder de vista que o tempo para o menor passa diferente para o adulto. Né? A adolescência ela é um momento cuja tramitação é muito rápida. Ou eu faço acontecer nesse momento, ou a formação está completa e não vai mais ser possível essa alteração. Ou uma alteração com muitas dificuldades. E quando nós falamos, né, para o menor não tem sanção, isso daí também nós não podemos aceitar. Né? Porque hoje, no Maranhão, né, vamos ser bem pragmáticos, todas as unidades hoje de acolhimento de adolescentes em conflito com a lei estão superlotadas. Nós temos adolescentes internados que é uma prisão, só muda o nome, né? Que num primeiro momento é até 45 dias, mas com a sentença ele pode ficar até 3 anos. Né? Então, dizer que assim, não acontece nada com o adolescente, isso daí também é uma falácia. Agora, por que isso acontece? Porque se nós compararmos com um adulto que pode ficar 5 anos, isso gera talvez essa discrepância, né, de compreensão. A sociedade se frustra um pouco? Demais, frustra muito. Até porque a própria sociedade não tem as políticas públicas que desejam. Quando eu, trabalhador, saio de casa às 5 da manhã, de bicicleta, porque não tenho condição de pegar um ônibus, e mesmo assim me esforço, né, para fazer o bem, para andar com a retidão, sou assaltado, a primeira coisa que essa pessoa quer é a vingança. A natureza do homem faz com que o seu descontentamento desague na vingança. Né? E a sanção, ela tem essa natureza não de vingança, mas de retribuição. Né? Você falou, mas não é melhor o adolescente receber? Ele já recebe. O grande problema é que está faltando o segundo ponto, né? Porque toda sanção ela tem uma dupla finalidade. É a retribuição, que é o mal pelo mal. Eu não roubei, então agora eu também vou ter um mal. Vou ser internado, vou ser preso. Mas eu não posso esquecer o segundo ponto da sanção, que é a prevenção, que é a educação. Por isso que a gente está acostumado demais a ouvir a tão sonhada ressocialização, que nada mais é do que uma reeducação. É um nome bonito que parece que não acontece nunca, né? Ele é feito para escrever só, né? Mas vai acontecer, né? Nós temos que ter a crença de que nós iremos nos transformar, né? Que a reeducação ela vai sim gerar essa proteção para a sociedade, a qual passará a ser... A gente sonha, pode sonhar? Eu acho que mais do que sonho, né? Eu acho que nós podemos planejar. Então vamos planejar. Deixa eu mostrar aqui o livro. Esse aqui aproveito, né? Fica uma lembrança. Muito obrigada. Deixa eu só mostrar aqui. Como é o voto como instrumento de ressocialização no Estado Democrático. Tem que eu mostro? Pra cá?
Ok, aí a gente faz de novo um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. É só um minuto. E voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o problema dos menores infratores e a gente estava falando em ressocialização. Processo de ressocialização é um nome bonito, todo mundo fala, como eu disse, é bonito também de escrever, parece que não está saindo muito do papel. Na verdade, doutor Guazelli, o que é ressocialização? Bom, Elda, brevemente nós temos que retomar um pouquinho a sanção, né? Olha, eu vou até esquentar nosso café para a gente falar sobre ressocialização. Porque nós temos a finalidade da sanção e que num primeiro momento ela era mera retribuição, era o mal pelo mal, né? Você cometeu algo errado, precisa ter algo contra você. E no segundo momento percebeu-se que na verdade isso não dava resultado, né? Que na verdade o que eu precisava era transformar, então eu precisava ensinar a pessoa para que isso gerasse uma prevenção, isto é, para que ela não fizesse mais. E por fim, verificou-se que na verdade era preciso as duas coisas. Num primeiro momento, de uma maneira imediata, eu retribuí. Até porque, como ela não sabe viver em sociedade, eu precisaria proteger a sociedade, excluindo. Mas, obviamente, ela não poderia ficar excluída por completo, ela iria retornar e retornando com essa prevenção. Então, precisava daí ter uma reeducação essa pessoa, ensiná-la a conviver em sociedade, né? E numa concepção de proteção à sociedade surgiu essa ideia de ressocialização. Então eu reeduco para que ela aprenda a viver em sociedade, ou seja, eu preciso ressocializá-la. O grande problema, né, é que muitas dessas pessoas sequer tiveram socialização. Se a gente tiver o primeiro passo, como pode ter o segundo? Como é que eu vou realocá-la na sociedade se ela já está excluída? Exato. É mais ou menos assim, você fez o errado, eu vou tirar você daí, mas... Ensiná-lo, quer dizer, eu estou punindo você, mas como você vai voltar para a sociedade, eu preciso proteger a sociedade de você, para isso você vai passar por um processo que é de ressocialização. Aí você volta bonzinho para essa sociedade que vai te aceitar de volta. É mais ou menos isso? Isso, tecnicamente bonito, é isso, bonito, né? A materialização disso que é o fator complicador, né? Hoje, informalmente, nós estávamos conversando, presídios superlotados, essa ideia da própria repulsa social, né? Nós mesmos, naturalmente, dentro da sociedade, não aceitamos, né, essa transformação, né? A primeira coisa que nós fazemos é: mas essa pessoa é ex-presidiária, né? Essa pessoa é ex-delinquente, então essa pessoa já matou outra. Então, essa exclusão é natural. É seguro trazê-la para cá? É seguro trazer. Óbvio que assim, eu só vou poder, de fato, inseri-la se eu der essa chance, né? Agora, óbvio também que para nós darmos essa chance, nós precisamos de segurança. E a segurança hoje ninguém sente, porque quando você vê uma reportagem, quando você vê os dados, presídios superlotados, ausência de atividade laborativa, a escola normalmente, antes, né, dessa socialização, nunca aconteceu, famílias desestruturadas, alcoólatras, mães solteiras, né, precisando trabalhar, sem creche para deixar filho, então... Aí a gente vem puxando todos os antecedentes que não vão ser muito bons não vão ser bons. Não vão dar um bom histórico. Não, assim como, né, não vai adiantar nada a gente reduzir a maioridade penal. Pois é, aí daí a gente começa a discutir a maioridade penal, quer dizer, diminuir a maioridade penal, que hoje é 18, que a gente traria para 16, daqui a pouco para 14, daqui a pouco para 10. Seria uma tentativa de deixar esse adolescente mais tempo excluído da sociedade também? Na verdade, seria uma falsa solução, né? Isso daí nada mais do que, como eu disse anteriormente, uma maneira de você fingir que está fazendo algo, porque o anseio social é essa vingança. Então, a partir do momento que eu reduzo, eu, enquanto proponente aí de uma política, eu estou atendendo o que a sociedade quer e com isso eu vou ganhar apoio. Quando, na verdade, a hora que eu passar para 16, né, o tráfico vai buscar quem está com 15 anos. Quando eu passar para 15, assim, vai buscar para 14, porque não é a idade penal por si só, né, o fator modificativo. Eu preciso trabalhar a causa desse problema, não
um dos problemas, né? Um dos problemas é que ele é menor, tem um tratamento diferenciado, que é diferente de impunidade, né? É bom que se diga isso. Ele responde Aí, processo, fica internado. só lhe interrompendo, quando a gente vai tratar as causas, não é as causas, São aí a gente várias vai entrar num processo bem mais demorado. Sim. Ele é um processo E caro. longo prazo, vamos dizer assim, muito caro, porque nós vamos tratar de causas, muitas causas, e essas vão precisar de políticas públicas, às vezes bem definidas, o que a gente não tem. Aí a gente fica meio no beco sem saída? Ficamos, né? Porque ou nós temos a compreensão de que esse investimento é obrigatório e é um investimento de grande monta, né? Se nós hoje andarmos pela periferia de São Luís, né? Eu gosto muito de... Não precisa a gente ficar divagando, não. Vamos cuidar da nossa cidade. Se nós ficarmos hoje em São Luís e transitarmos por bairros um pouco mais afastados, nós já vamos encontrar, né, todos esses bairros aí sem saneamento básico, sem esgoto. Nós vamos encontrar todos esses bairros sem creches, escolas com funcionamento, né, talvez integral. Seria uma excelente oportunidade para permitir que aquelas pessoas que não têm condição de contratar uma secretária, que não tem uma pessoa com quem deixar, possa também exercer sua atividade laborativa. Então, a falta disso daí, obviamente, faz com que o menino está na rua, né? Ele está naquele campinho de futebol lá de terra, com outras tantas pessoas, e o traficante sabe disso, né? O próprio capitalismo, a própria sociedade, essa formatação aqui, para eu me incluir, eu preciso ter meu tênis, aquele boné, o iPhone, motiva demais, né? Que vira alvo de cobiça dos mesmos menores que não têm acesso a esse tipo de... A gente vai virando assim, sabe? Eu acho que é um círculo, você vai... Quase uma bola de neve. Quase uma bola de neve, quase não, é uma bola de neve, né? À medida que você vai rolando, ela vai aumentando ainda mais, aumentando ainda mais. Chega uma hora que ela te engole, você não consegue mais fazer nada. Mas a gente tem luz no fim do túnel. Temos, né? Eu acredito muito que, assim, por meio, né, do voto, né, a partir do momento que nós valorizarmos demais a participação popular, porque o Brasil, por natureza, não tem, né? Nós temos, assim, uma política muito de imediatismo. Isso. Quando é época de eleição, eu tenho ali, a pessoa vota, apoia um candidato, às vezes até por conta da família, mas nós não temos políticas, né, instituídas dentro de um ensinamento. Só para termos uma ideia, a gente no Canadá, por exemplo, dentro do próprio Código Eleitoral canadense, nós temos um capítulo específico do preso, no Código Eleitoral. Né? Ou seja, o tratamento é diferente. Nós vamos chegar lá. Vai demorar. Sim, não tenha dúvida, né? A gente precisa mudar muita coisa. Vai chegar lá. Essa depuração, talvez, que está acontecendo agora, essas crises, quem sabe, não serve para a gente ter um outro olhar, ou uma outra forma de ver a instituição do voto, que somos nós que transformamos as coisas. Nós estamos escolhendo, né? Isso que é muito importante. Somos culpados também. Nós somos os culpados. De certa forma não, de todas as formas do que está acontecendo agora. Eles são nossos representantes, só são nossos representantes porque nós escolhemos eles, por né? nós mesmos. Então, na medida em que adolescentes, adultos e jovens participarem todos conscientemente desse processo do voto, com certeza nós vamos ter uma classe política que se importa com quem colocou eles lá. Qualificada, perfeito, é isso mesmo. É verdade. Então, Murilo Baselli, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo aqui comigo, e tenha todo um bom dia. Eu que agradeço, né, mais uma vez, é muito prazeroso estarmos aqui, os colegas já vieram, né, e me coloco à disposição, obrigado, me coloco à disposição para outras oportunidades. Ok, muito obrigada, bom dia. E você já sabe que pode rever tudo isso na nossa página na internet, oal.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou te esperar aqui 8h30 da manhã, tá? Tchau!